Estaremos, então, agora antecipando o Future Flash do painel Alimentação e Energia para o Mundo. Passo a palavra, portanto, ao sócio-diretor da Zeus Agrotech, Leonardo Solaguren. Bom dia a todos. Acho que o bom dia está meio devagar para um bando de estudantes, né? Movido aqui a inovação, foi legal chegar aqui e ver, de fato, um ambiente bastante inovador, né? Alguns projetos mecânicos lá. Eu, primeiramente, gostaria de agradecer aí ao convite para o evento, né? De fato, são poucos os eventos que a gente vê com nível tão elevado, com pessoas com alto nível, né, que vão participar desse evento. Então, agradecer a reitoria, né? É um enorme prazer estar aqui. Isso me relembra, obviamente, há 20 anos, quando eu estava dentro da cadeira, né? Então, assim, só para me apresentar um pouco, eu sou engenheiro agrônomo, né, de formação, com especialização em finanças e mestrado em economia. Então, a gente fez uma bagunça em termos aí de formação, justamente para linkar as áreas. Então, trabalho bastante com a parte de economia agrícola. E a Zeus é justamente uma empresa dessa, né? Eu tenho outros negócios advindos de consultoria, mas a Zeus ela nasceu com um conceito justamente de inovação, né? A Zeus é uma empresa que ela traz conceito para o agro em termos de IoT, né? Ou seja, nós estamos indo para uma era, de fato, de digital farm, né? Eu acho que nós já passamos aí para uma era de fintech, uma era do varejo eletrônico, né? Principalmente pelo e-commerce. E é muito oportuno a gente justamente falar de um tema como campo inteligente, porque a questão justamente de chegar à tecnologia, de a gente captar dados, de ter big data em cima do agronegócio, é uma fronteira nova que está vindo. Então, existe uma série de iniciativas em relação à Agritechs. A Zeus é uma dessas empresas, né? A gente está nascendo com um conceito de inteligência climática, capturando essas informações no campo, melhorando os algoritmos climáticos e trazendo isso para um conceito onde o produtor possa ter melhor previsibilidade no campo em cima das suas atividades, né? A gente tem conceitos muito bons lá fora, principalmente nos Estados Unidos, mas nem tanto aqui no Brasil. Bem, mas nós vamos falar aqui, na verdade, de agregação de valor, de biomassa. O Brasil tem uma série de desafios em relação a isso, mas é importante, principalmente, a gente ver a força que vem no campo, né? Quando a gente fala de agronegócio, né, a gente vê que é justamente assim, todo esse cenário de turbulência política, de turbulência econômica, né? Nós estamos passando um processo agora que a gente melhora, crescemos 1%, o PIB no primeiro trimestre, 0,5% no segundo, mas só no primeiro trimestre a agricultura cresceu 13%. Então, de fato, é o setor que vem puxando a economia, ou melhor dizendo, né, limitando a queda dela. Então, é um setor de uma pujança enorme, né? E lembrando que esse é o setor que ele tem pouquíssimo apoio governamental, né? É um setor justamente que é por isso que tem exigido escala, é por isso que tem exigido cada vez mais produtividade do produtor. Então, é um setor que nos orgulha bastante fazer parte. Então, assim, é excelente estar aqui falando justamente de temas como campo inteligente. Bem, isso aqui é para mostrar que, quando a gente fala em agricultura, não estamos falando de agricultura de curto prazo, né? É impossível falar no Brasil em 5 anos, em 10 anos. Nós falamos de cenário de 30, 40, 50 anos, e eu acho que esse mapa retrata muito bem esse cenário. Quando a gente olha um mapa de fome no mundo, nós temos cenários ainda bastante severos do ponto de vista de alimentação. Então, só para a gente se situar, nós estamos falando que nós temos mais de 2,5 bilhões de habitantes no mundo que vivem com menos de $2,50 no bolso. Então, as pessoas não têm acesso à alimentação, não têm acesso à proteína. Ou seja, quando a gente olha a China, por exemplo, que é um país de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, a China tem hoje mais ou menos cerca de 600 milhões de pessoas que estão na linha da pobreza. E o produtor rural, né, na China, que ele sai do campo, ele vai para a cidade. Importante lembrar que é muito diferente o produtor da China do produtor brasileiro, né? Aqui, de fato, a gente tem uma elite empresarial no campo, né? O Gustavo é um exemplo aqui, né, do que ele fez pela agricultura brasileira. Apesar de a gente ter rivalidade ainda no campo, né, Brasil e Argentina, né, Gustavo? Mas no campo, o Gustavo fez um trabalho fantástico aí, para quem conhece, sabe a história dele. Então, nós temos uma elite muito competitiva, né? No caso da China, o produtor é muito pobre. Então, quando ele sai da cidade, ele vai para o campo, esse cara consome 22 quilos a mais de carne por habitante ano. Então, eles passam a ter mais acesso à alimentação, né, sem dúvida nenhuma. Então, nós temos um potencial gigante. Hoje, 80% do que nós exportamos de soja está indo para a China. Então, o Brasil passa a ter uma dependência gigante desse país, né, principalmente do ponto de vista de commodity. E lá, ainda, você tem um desafio enorme em relação à alimentação, né? É um país que ele está ainda considerado dentro de um risco moderado,
né? Até por essa ONG, né, que é essa ação agrária. Mas nós temos países, por exemplo, como a Índia. Né? A Índia, por exemplo, ela ainda é considerada um cenário alarmante, né, do ponto de vista de alimentação. E quando a gente olha a África como um todo ainda é um problema seríssimo. Né? E ninguém fala em África, inclusive de exploração até agrícola, apesar de a China já ter comprado uma série de terras lá, num cenário de 10, 15 ou 20 anos. Né? Então, ou seja, nós temos ainda um volume de população no mundo que precisa se alimentar. E aí, quando nós falamos em proteína animal, nós estamos falando em carne, né, ou seja, carne bovina, carne suína, né, em carne de frango, existe um potencial enorme do ponto de vista de abastecer esses países. Então, por exemplo, por que nós exportamos um volume gigante de soja para a China? Porque a China pega essa commodity nossa, né, ela processa lá e ela vende o óleo, ela processa e vende o óleo farelo para o seu mercado doméstico. Né, no mercado de proteína que vem crescendo absurdamente. Então, por exemplo, do ponto de vista industrial, a China hoje ela tem o maior parque industrial de esmagamento de soja no mundo, apesar de ela produzir apenas 12 milhões de toneladas contra 114 milhões de toneladas que o Brasil produziu de soja nessa safra. Então, nós temos ainda um desafio muito grande do ponto de vista de alimentação, né, ou seja, nós precisamos crescer economicamente, o mundo precisa crescer economicamente para que as pessoas tenham acesso à alimentação decente, e, obviamente, o Brasil se destaca dentro desse cenário do ponto de vista de abastecimento global. Então, só para a gente ter uma ideia da responsabilidade que existe isso do ponto de vista de alimentação, em 61, né, nós tínhamos, na verdade, um hectare alimentava 4,5 habitantes. Né? Se a gente for hoje para 2010, né, depois eu vou mostrar um cenário indo até um pouco mais à frente, nós estamos falando que um hectare precisa alimentar 7,7 habitantes. Então, o desafio aumentou, nós precisamos tornar nossos campos cada vez mais produtivos. Ou seja, nós temos recursos limitados, apesar de o Brasil ainda ter um potencial enorme para crescer, a gente vai mostrar isso, mas nós temos recursos limitados. Nós temos que crescer em produtividade, isso é um desafio, inclusive, do Brasil. O Brasil faz cerca de 10 anos que tem a sua produtividade média de soja estagnada. Né? Por mais que às vezes a gente olhando o cenário de 20 anos, parece uma reta crescendo, nos últimos 10 anos isso não é verdade. Saímos um pouco fora da curva esse ano, em função, sem dúvida nenhuma, de uma questão climática, mas não por uma questão tecnológica, apesar que o Brasil tem potencial de crescer do ponto de vista tecnológico, agrícola ainda de forma bastante significativa. Bem, e esse é um cenário muito importante, né? Ou seja, em 2020, um hectare vai ter que alimentar 8,6 pessoas, em 2050, um hectare tem que alimentar 10 pessoas. Então, nós temos que ser muito produtivos. Então, quando a gente fala em IoT, em digital farming, nós estamos justamente falando disso. Como é que eu posso captar informação e tornar o meu produtor cada vez mais produtivo? Né? Hoje nós temos uma série de informações, um produtor toma mais de 2.000 decisões numa única safra. Hoje ele tem dificuldade de captar informações, talvez o setor de máquina esteja mais à frente disso, olhando produtividade, etc. Mas eu preciso dar saída para esse dado. Como é que a gente dá uma saída para um dado de forma inteligente, né? Onde ele possa capturar? Então, aqui fica um desafio, né, para vocês que são jovens, né, que estão no campo aí de pesquisa, existe um espaço para empreendedorismo enorme. É importante a gente entender a necessidade do produtor. Às vezes a gente vê muito projeto que está um pouco fora da curva. Então, o primeiro ponto que a gente deixa é como é que eu converso com o produtor e entendo a necessidade real dele. A Zeus nasceu, inclusive, disso, a hora que a gente detectou que o clima era um problema muito sério e como é que a gente poderia trazer uma necessidade diferente para o produtor. E não é um projeto fácil, porque você vender clima no Brasil para o produtor é igual você vender político honesto, ele já desconfia de cara. Né? Então, como é que a gente traz isso para um cenário onde ele passa a confiar? Só tem uma forma, usando ciência. Né? Bem, isso aqui mostra, sem dúvida nenhuma, como é que o Brasil é forte do ponto de vista de um contexto internacional, né? O que sustenta a nossa balança comercial, que nos traz saldo positivo é a exportação do agronegócio, mas isso, ao mesmo tempo que é importante, isso também mostra que o Brasil também não é um exportador de tecnologia, nós somos exportadores de commodity, basicamente isso. Então, quando a gente olha esse saldo aqui da balança comercial, a gente vê que, por exemplo, o complexo soja, o complexo carne, o complexo sucroalcooleiro, ele tem uma importância gigante, mas quase tudo do ponto de vista de commodity. Né? Então, nós temos que começar a exportar tecnologia. Isso que traz, na verdade, agregação de valor. Depois a gente vai falar isso um pouco mais à frente. Vou ressaltar um pouco como o Porter compara isso. Né? Ou seja, para eu ter um ambiente das empresas competitivo, eu preciso ter um ambiente de nações competitivo. Né? E isso, de certa forma, eu tenho que ter um ambiente institucional que estimule inovação, eu preciso ter um ambiente macroeconômico que ele traz credibilidade, eu preciso ter incentivo a investimento, eu preciso ter funding. Existe uma série de coisas que são importantes e que o Brasil ele ainda precisa, sem dúvida nenhuma, de certa forma, ainda ganhar muitos passos para isso daí. Né? Mas projetos como esse, eu fico muito feliz de ver que, pelo setor privado, está nascendo. Né? E não dá para a gente esperar muita coisa do governo, não. Bem,
Isso aqui é só para a gente ter uma ideia, né, da importância que tem um consumo. Onde é que está o consumo de ração? Então, a Ásia Oriental hoje responde, a Ásia Oriental hoje responde por 21,5% do consumo mundial de ração, né, principalmente na forma da China, né, ou seja, se a gente só pegar a China e a Índia, nós estamos falando em quase 2,5 bi de habitantes, né? Então, existe uma concentração enorme de população ali, né, população ainda que precisa de alimento, como eu mostrei no mapa anterior. E só nos últimos 10 anos, a Ásia Oriental cresceu a sua produção em 152 milhões de toneladas, o seu consumo de ração em 152 milhões de toneladas. Aí, se a gente pegar, por exemplo, o Brasil, a nossa produção esse ano foi de 240 milhões. Então, ou seja, a China, ele é um país, eu até brinco quando eu dou palestra para o produtor, que todo produtor tem que virar budista, né? Ele tem que acordar, né? Agradecer a Buda, porque a minha preocupação é muito mais com que a China tenha um bom desempenho econômico, né? Porque nós dependemos absurdamente da China, nós dependemos mais dela, inclusive, do que ela de nós. Ou seja, 80% da nossa soja vai para ela, mas, do ponto de vista de importação dela, 60% é o que representa a importação do Brasil para ela. Apesar que a gente tem uma concentração importante na produção de soja, né? Na verdade, é basicamente tanto a América do Norte quanto a América do Sul, que tem praticamente toda essa concentração de produção, e aí vem um desafio da logística, né? O quanto que a gente pode crescer em logística, vem um desafio da industrialização. O Brasil tem sérios problemas. Então, a Lei Candir, que é uma lei desde lá de 96, ela praticamente inibiu a abertura de novas indústrias no Brasil do ponto de vista de esmagamento de soja, ou seja, a gente está incentivando a exportação de commodity versus exportar produtos com valor agregado, então isso fica um desafio também. Acho que saiu fora do esquadro aqui, a hora que eu passo ele está girando. Pode ver, por favor? Parece um pouco fora do esquadro. Vamos ver se voltou. Tem como passar daí? Bem, esse é um gráfico que eu adoro, porque esse aqui mostra o nosso potencial, né? Então, quando a gente olha o consumo per capita de carnes, no Brasil nós estamos falando em 97 quilos de carne por habitante ano, quase 98. O Brasil não é um país rico, a gente sabe disso, mas por que o brasileiro consome muita carne? Porque carne no Brasil é barato. Quando a gente fala em boi, nós estamos falando de boi a pasto, né? Então, é barato. Nós temos uma indústria que produz alimentos, então a gente consegue ter competitividade no milho, no farelo de soja. Então, a gente tem uma indústria produtora de carnes muito competitivas, empresas globais, por exemplo, como a BRF, como o JBS, apesar de todo o problema que ele teve, foi uma empresa que cresceu muito, virou a maior indústria de carnes do mundo. Então, isso mostra a competitividade. Aí, quando nós vamos para a China consome 54 quilos de carne por habitante ano. Então, assim, imagina se a China consumir o mesmo volume de carne que o Brasil consome, o estrago que isso não é feito, né? Na verdade, todo cafeicultor é doido para que todo chinês passe a tomar uma xicrinha de café por dia, né? Seria 1 bilhão e 400 milhões de pessoas tomando uma xicrinha de café. Mas o chinês só gosta de chá, né? Então, está aí o desafio, né? E o cafeicultor vem tentando fazer com que haja mudança nisso. E quando a gente vai para a Índia, é pior ainda. Nós estamos falando em 5 quilos de carne por habitante ano. Então, tem um potencial gigante do ponto de vista ou de necessidade, obviamente, de crescimento da produção de grãos, né, para que se abasteça. Porque, na verdade, quando a gente fala em farelo de soja, quando nós falamos em milho, isso nada mais é do que a transformação disso em boi, a transformação disso em suíno, a transformação disso em frango. Tá? Então, ou seja, temos muitas oportunidades. E quando a gente olha o Brasil, né, nós vemos aqui que, nos últimos 10 anos, né, o Brasil cresceu 13 milhões de hectares sua área plantada, mas sua produção cresceu 90 milhões de toneladas. Então, isso já mostra, obviamente, crescimento de produtividade em várias culturas, né, puxado pela área. Isso traz a genética, né, a biotecnologia trouxe, obviamente, uma série de fatores fantásticos do ponto de vista de inovação tecnológica. A Embrapa fez um trabalho fantástico na década de 70 e 80 para conquistar o Cerrado. O Cerrado era dado como uma terra improdutiva, né? A gente conseguiu criar tecnologia a partir disso para que a gente tornasse essas terras produtivas, né? Inclusive, depois viemos a conquistar o Mapito, né? Que é Maranhão, Piauí, Tocantins, Bahia, regiões que todo mundo dava como regiões inóspitas, que hoje se tornam, obviamente, um potencial agrícola no Brasil. Bem, aqui é mais para ilustrar, a gente teve que fazer um trabalho bastante interessante para mostrar potencial de terra no Brasil, né? Obviamente, eu vou falar isso de forma não muito detalhada, porque a gente não tem muito tempo para isso daí, mas existia um número no Brasil, obviamente, que dizia o seguinte: olha, o Brasil pode crescer 90 milhões de hectares. A gente queria saber onde é que poderia crescer.
Aqui que começa a entrar já trabalhos de inteligência, trabalhos de mapeamento, né? A área de mapeamento é uma área que vai crescer muito, muito no mundo inteiro, inclusive estão saindo os nanosatélites, né? Constelações de satélites, que começam a medir, inclusive, o acompanhamento da área, né? Dia após dia. Né? Inclusive, tecnologias já que estão furando a nuvem, né? Então, ou seja, há um processo de inovação gigante. Então, aqui a gente começou a mapear, né? Na verdade, aqui é um exemplo do Mato Grosso. Então, por exemplo, aqui a gente não pode crescer, porque isso aqui são áreas determinadas pelo governo, aqui é o Parque do Xingu, por exemplo. Aqui são solos de conversão cara. Para eu investir aqui, eu preciso, obviamente, ter um custo muito caro de conversão disso em área. Aqui são topografias não ideais para a agricultura, muito pouco no caso do Mato Grosso. Aqui a gente traçou isoetas climáticas, onde é que a gente não teríamos problema para ter safra. No caso do Mato Grosso, a gente não tem, o clima lá é muito favorável. Então, quando a gente soma isso daqui, isso aqui é a área que não deveria plantar. Quando a gente inverte o mapa, isso aqui é a área onde nós deveríamos ter cultura. Né? E quando a gente mapeou a soja por satélite, a gente vê justamente isso, né? Que nós, sem dúvida nenhuma, né, o brasileiro ele procura, né, de fato, obviamente, produzir onde a gente tem potencial. Né? Mas a gente vê a área saindo fora, né, do que é considerado ideal. Mas, no resumo, para a gente ver o tamanho do potencial da nossa agricultura, o Mato Grosso tem 90 milhões de hectares, sendo que deles 42 milhões podem ser convertidos em agricultura. Né? Então, ou seja, o Mato Grosso é maior do que vários países na Europa com potencial agrícola enorme. Né? E quando a gente olha bioma, o que impede o Brasil um pouco de crescer, do ponto de vista agrícola, é porque quando nós estamos vendo esse azul aqui, quando nós estamos vendo esse azul aqui, justamente é uma área de cerrada, que é uma área de bioma amazônico, que eu tenho que ter 80% de reserva. Né? E o Brasil está sendo pressionado do ponto de vista de sustentabilidade. Né? Existe, obviamente, até algumas normas, né, onde, por exemplo, não se pode comprar soja produzida em áreas de bioma amazônico, então tudo isso limita um pouco o nosso crescimento. Né, a gente entende isso do ponto de vista de sustentabilidade, mas, mesmo assim, o Brasil ainda tem um forte potencial de crescimento agrícola. Né? Então, quando a gente vai no Mato Grosso, o Mato Grosso ainda pode crescer do ponto de vista ambientalmente correto, supondo que todo mundo vai seguir a legislação ambiental, a gente pode crescer ainda 6 milhões de hectares. Bem, eu vou adiantar um pouco, se a gente fizer o mesmo exemplo para Goiás, né, o Goiás ainda pode crescer. Né? Quando a gente olha, por exemplo, esse pontinho amarelo aqui, são áreas de pasto que podem ser convertidas em agricultura, dentro do que está conceituado como potencial agrícola, e a gente pode crescer ainda no Mato Grosso, em Goiás, 11 milhões de hectares. Bem, nós resolvemos fazer um estudo para analisar 10 indicadores de competitividade, né, olhando restrição de potencial agrícola, risco agrícola climático, área agrícola explorada. Enfim, eu não vou conseguir detalhar tudo isso aqui, mas a apresentação vai ficar disponível para vocês. Tá? Então, nós classificamos o Brasil em 10 indicadores de competitividade para saber onde é que o Brasil pode crescer, quem são os municípios competitivos para a agricultura, onde é que isso merece atenção do ponto de vista logístico, do ponto de vista de inovação, né, do ponto de vista de políticas governamentais, do ponto de vista de acesso a mercado, planejamento territorial. Então, quando a gente olha isso aqui é um mapinha do Brasil, né, onde a gente vê azul e verde aqui, são áreas extremamente competitivas para a agricultura. Nós analisamos mais de 4.300 municípios, aqui nós estamos trazendo os top 20. Né, então, Goiás, por exemplo, Minas se destacam como regiões mais competitivas, isso, inclusive, reflete o valor da terra. Quem compra terra em Jataí hoje, ou foi herdeiro de terra em Jataí, pode se considerar milionário, né, que acessos são extremamente caros. Então, isso aqui reflete o potencial que a gente tem do ponto de vista agrícola, e o Brasil ainda tem, dentro desse cálculo que nós fizemos, 70 milhões de hectares ainda disponível para crescer. Mais ou menos a área hoje o Brasil tem 60 milhões de hectares em grãos, temos mais 10 milhões aí em cana e temos mais 2 milhões aí 300 em café. Então, estou falando que ainda dá para crescer 70 milhões de forma ambientalmente correta, sem derrubar uma árvore sequer da floresta amazônica. Tá? Nenhum país no mundo tem esse potencial, talvez a África, né? Mas a África tem ainda uma série de problemas institucionais que precisam ainda ser resolvidos antes, de fato, a gente entrar num modelo agrícola que seja competitivo. Bem, aqui só para mostrar um pouco a evolução da agricultura, para vocês verem o quanto que o Brasil vem crescendo dentro desse cenário. Então, isso aqui é um gráfico tridimensional. De um lado, aqui nós estamos mostrando a competição entre os países. Então, aqui são os países que são exportados, o quanto que cada país aqui exporta, qual que é a sua produção, e a bola representa o tamanho do seu mercado doméstico. Né? Então, em 1960, nós tínhamos basicamente Estados Unidos e União Soviética dominando esse setor. Né? Ou seja, Estados Unidos com um mercado doméstico muito grande, a União Soviética também. Tá? Em 1970, a gente já vê aparecendo já a União Europeia, já se destacando, a Índia dentro desse setor.
O Brasil a gente ainda não vê. Se vocês observarem aqui, para quem conseguir ver, a gente está vendo aqui um amarelinho bem lá atrás. Né? Década de 70, a Embrapa estava começando a querer estudar cerrados, o Brasil ainda era um país dependente de exportação, basicamente estava no setor sucroalcooleiro, no setor de café, não tínhamos importância no mercado mundial de grãos. Quando a gente vai para 1980, a gente vê, de fato, os Estados Unidos se destacando dentro desse setor. Obrigado. A China, que hoje é um gigante do ponto de vista de demanda, né? Ele se comporta justamente como um país produtor, mas não exportador. Né? Quando a gente vai, então, para a década de 90, nós já não temos mais, por exemplo, a União Soviética, já temos, obviamente, toda uma mudança geopolítica, os Estados Unidos já se destacando de forma gritante como o principal exportador de grãos do mundo, a China crescendo do ponto de vista de produção e aumentando o seu consumo doméstico, né? Mas ela ainda não estava justamente nesse boom de crescimento econômico, que começou no final da década de 90 e se estendeu pelo ano 2000. E quando a gente vai aqui para os anos 2000, a gente começa a ver quem aparecendo aqui, justamente o Brasil, se destacando principalmente como um importante exportador, mas ainda longe de Europa, longe dos Estados Unidos. Quando a gente vai para 2010, a gente já vê o Brasil se destacando nesse quadrante, e quando a gente vem para 2017, o Brasil como o segundo maior exportador de grãos do mundo. Então, ou seja, a abertura da nossa economia trouxe competitividade para nós. Né? O brasileiro teve que se tornar mais competitivo, porque, a partir de então, por exemplo, a gente importava produtos, inclusive da Argentina, de forma que era mais competitiva do que produzir no mercado doméstico. Então, a abertura trouxe competição. Nenhum país fechado consegue se competir. Né? Então, a abertura econômica trouxe benefícios, sem dúvida nenhuma, para o país. Bem, quando a gente olha, então, o ranking das exportações, já que nós falamos em grão, né, a gente vê que o Brasil, do ponto de vista de exportação, o Brasil é o segundo maior exportador em carne bovina, o primeiro exportador em carne... desculpa, eu troquei ali, tá? Aqui é frango, ali é suíno, tá? Então, onde vocês estão vendo franguinho aqui, onde vocês estão vendo suíno é frango. Tá? Então, o Brasil é o primeiro exportador em frango e nós somos o quarto maior exportador em carne suína. Tá? Então, nós somos muito competitivos, tanto na produção de grãos, quanto na conversão disso na proteína e quanto na exportação disso em proteína. Mas ainda somos ruins para agregar valor. Tá? Somos muito ruins ainda para agregar valor, a gente vai falar isso um pouquinho melhor. Né? Tem pouco tempo aqui, mas dá para passar. Então, quando a gente olha o indicador de competitividade do mundo, e aqui são vários indicadores, isso aqui é feito, na verdade, pelo World Economic Forum, que fala justamente desse indicador de competitividade global, nós estamos na posição em 80 no ranking. Né? Nós somos muito ruins ainda. Quando a gente olha, isso aqui, obviamente, é uma conjunção de fatores, né, de ambiente institucional, de indicadores de qualidade de vida, de saúde, de violência, etc. O Brasil não tem competitividade. Essa é a verdade. Tá? E aí, quando a gente vai ver, quando a gente vê um pouco mais para a teoria, né, então, isso já é uma discussão que já vem desde Adam Smith, né, ou seja, para quem estudou um pouco de economia, a famosa mão invisível que regula o mercado, né, que foi uma teoria feita por ele, o Adam Smith já falava justamente na competitividade que os países têm. Né. E o Porter retrata muito isso, né, já nos anos 90, falando que o ambiente, obviamente, das empresas ele é influenciado pelo ambiente dos países, sem dúvida nenhuma. E a gente sabe disso aqui. Né. Abrir uma empresa é um parto no Brasil. Você nem abriu empresa, já está pagando tributo. Nós não somos competitivos. Né? Isso, obviamente, inibe inovação, isso, obviamente, inibe o empreendedorismo. Então, assim, a gente até brinca que o brasileiro é um inovador, sem dúvida nenhuma, na raça mesmo. Né? Do ponto de vista de produção de biomassa, nós lideramos essa produção. O Brasil é o país que mais utiliza biomassa na produção de energia. Né? Nós representamos 16% disso no uso mundial do setor. Né? Na sequência, vem Estados Unidos e Alemanha. A biomassa atualmente representa cerca de 10% da produção de energia global. Então, quando a gente olha a produção, por exemplo, a base de vamos falar que todo mundo conhece aqui, etanol, né? O Brasil é líder nisso daí, dentro desse processo. Né? Então, quando a gente olha, por exemplo, aqui para ressaltar as indústrias de cana e biodiesel, né? O Brasil tem mais de 400 hoje usinas esparramadas pelo país. Né? Nós temos mais um outro tanto de soja. O Brasil inaugurou esse ano a primeira fábrica de etanol, a primeira produção de etanol à base de milho, que é um modelo energético nos Estados Unidos, que tem cerca de 200 plantas, mas maiores do que o Brasil. Então, ou seja, a gente precisa de biomassa, né, como fator de energia, como fator de energia limpa. O Brasil tem a matriz mais limpa do mundo, é feita através do Brasil. Mas nós temos problemas infraestruturais complicados. Né? Nós temos baixo investimento em infraestrutura logística, baixo investimento em marketing internacional. O Brasil não sabe se vender.
Eu recomendo todo mundo até assistir uma palestra que o Nizam Guanais tem no YouTube, que ele fala isso muito bem. O Brasil não sabe se vender, a gente não sabe agregar valor. Um dos maiores exportadores de café, por exemplo, é a Alemanha, que não produz um grão de café. O Brasil tem restrições para importar grão e fazer blend. Eu tinha um sócio, por exemplo, que ele queria fazer blend de café, ele teve que montar a fábrica de torrefação dos Estados Unidos. Mandar o café para lá, torrefar lá e depois a gente importar de volta. Isso faz sentido nenhum, né? Isso é quase uma burrice completa, né? Nós temos baixa agregação de valor nos produtos primários, o Brasil não incentiva isso. Por isso nós viramos, sem dúvida nenhuma, um país de exportação de commodity, quando a gente fala que a gente precisa agregar valor nisso. A gente tem a ausência de uma política estruturada e o Brasil não sabe fazer planejamento de longo prazo. Então, quando a gente tiver essa briga política, a gente não pensa, mal sabe o dia de amanhã, quanto mais falar em Brasil daqui a 10 anos. E as limitações da agregação de valor. Nós temos juros altos, desestimula o investimento completo. O Brasil tem um dos maiores juros do mundo. Estamos saindo agora de uma taxa que era de 14, estamos vindo para 7, estamos ficando felizes com isso, mas 7 ainda é muito alto. Então, isso, obviamente, não atrai investimento do ponto de vista produtivo, a gente fica limitado ao investimento, obviamente, especulativo, do ponto de vista de capital. A gente tem baixo acesso a funding para pesquisa e inovação. Então, quando a gente vai nos Estados Unidos, você tem funding à vontade para isso. Você tem uma série de fundos que são angel money, seed money, venture capital, private equity. O Brasil é muito restrito nisso. Estamos começando a ter fundos para isso, mas o americano aposta nisso. É por isso que a economia norte-americana, de fato, ela é um centro de inovação, muito forte. Na verdade, eu quero me aposentar um dia tendo dinheiro suficiente para apostar em jovens, porque eu acho que é isso que muda o mundo, é você apostar em inovação, e eu acho que nós estamos passando por um momento muito legal nesse sentido. Nós temos uma política tributária super complexa, então nós estamos desestimulando novos investimentos em indústria no Brasil, já está acontecendo no setor agrícola. A última fábrica que acho que o Brasil inaugurou foi de Porto Franco, do Grupo Algar, que já faz mais de 10 anos. Nós temos problemas regulatórios, não cumprimento de contratos, então assim, o Brasil não passa ainda uma credibilidade do ponto de vista institucional nesse sentido, principalmente por mudanças em cenários políticos. Burocracia em diversas esferas, ambiental, jurídica, comercial. Se você for no campo, gente, você vê uma dificuldade que o produtor tem, por exemplo, de conseguir uma outorga para fazer irrigação. Você está o tempo inteiro sendo monitorado. O produtor, infelizmente, no Brasil, é quase tratado como um bandido, sendo que ele gera o superávit da balança comercial, nós geramos alimentos, nós estamos lá fazendo reserva ambiental sem ganhar R$1 por isso. Nos Estados Unidos, o produtor é pago para ele fazer reserva ambiental. O brasileiro, na verdade, é o contrário, ele é tributado. E nós temos um baixo nível de integração entre a academia e o setor privado. Por isso que eu fico muito feliz, eu até falei isso para o Gustavo, quando eu vejo eventos como esse. Porque, às vezes, a gente vê muita academia longe do setor privado, diferentemente do que acontece nos Estados Unidos. Então, sim, eu acho que a FEI vem fazendo um trabalho diferente em relação a isso, quando a gente vê eventos como esse. Então, eu fico muito feliz de ser convidado para esse tipo de evento. E essa necessidade de integração ela é muito importante, porque, na verdade, a academia é um centro de inovação. E só para finalizar, na verdade, essa era uma palestra, inclusive, seria feita pelo Pedro. O Pedro é meu sócio na Zeus. E o Pedro é um empreendedor super novo. O Pedro acabou de fazer 39 anos. O Pedro, hoje, ele tem um dos maiores boitéis no Brasil. Ano passado, ele confinou 70 mil cabeças de gado. Só que ele construiu um conceito diferente, que é a FID. Eu não sei se alguém de vocês aqui conhece a FID, que ele tentou buscar agregação de valor dentro da cadeia. Então, estou falando um pouco em nome dele, apesar de que ele é o proprietário disso, mas eu acho o trabalho fantástico. Alguém já imaginou conhecer um açougue desse jeito? O dia que eu vi essa foto, eu achei que era uma loja, alguma coisa meio estilo Daslu, E eu descobri, então, que era uma boutique de carnes. E se você fala para o Pedro que é uma boutique de carne, ele fica bravo, falando, isso aqui é um açougue. Mas é um açougue que ele está agregando valor. Então, ele trouxe um conceito fantástico, eu estou até pegando aqui um pouco do que é o processo que ele faz. Já estamos terminando, tá, gente? Só mais um minutinho aqui. Então, o que ele faz dentro do processo dele? Ele faz todo um track da originação do animal. Então, ou seja, o cruzamento, ele trabalha com 25% de Nelore combinado com outras raças. Ele usa somente as melhores genéticas, para assegurar que você tenha a melhor produção. Então, o que ele faz? O gado que é alimentado a pasto, depois de 22 meses, ele vem com uma dieta suplementar. Depois, esse animal vai para o confinamento, onde ele recebe uma dieta complementar e ele é terminado. E ele passa a ter experiências com sabores igual que você tivesse, por exemplo, de vinhos. Então, isso é uma parte do que ele faz dentro dessa originação. Então, ele tem cortes especiais. Então, isso vai para o açougue dele. O açougue dele, inclusive, foi eleito já várias vezes pela Veja como um dos melhores açougues do Brasil. Ele tem cortes especiais, ele agregou valor a isso daqui, porque ele trouxe simplesmente uma experiência única na compra de carne. Então, ele soube agregar valor a partir daí. Então, isso foi na raça. Então, esse é um trabalho fantástico. Eu não sei se já teve a palestra do Botelho da Bosch, Gustavo?
Então, ontem, se alguém assistiu, inclusive o trabalho, não sei se ele chegou a falar da balança dinâmica que foi desenvolvido, né? Foi junto com o Pedro, na Fazenda Santa Fé. Então, um trabalho fantástico, ele já está fazendo um trabalho de IoT. Então, Pedro é exemplo, por exemplo, de jovens empreendedores que estão tentando mudar esse agro, trazendo tecnologia, trazendo informação. Então, a gente tem muita coisa para fazer no agro. Eu acho que aqui a gente está num centro onde prospera a inovação, então tem muita oportunidade para vocês aí que estão saindo da academia, que vão ser jovens empreendedores. Então, agradecer enormemente aí, já meu tempo já estourou, o convite, e quero desejar a vocês aí um futuro brilhante aí na profissão de vocês. Espero que eu tenha, pelo menos, passado alguma mensagem que seja importante. Muito obrigado. Dando continuidade aos trabalhos desta manhã, iniciaremos neste momento o terceiro painel do Congresso de Inovação, que abordará o tema Alimentação e Energia para o Mundo. E para fazer a moderação e convidar os executivos que participarão deste painel, convidamos o engenheiro eletrônico com mais de 30 anos dedicados ao desenvolvimento do mercado de produtos e componentes eletrônicos para a indústria B2B e o varejo B2C, em empresas como Philips, Tóquio, Nikon do Brasil, Beats by Dre e Apple Computer. Também associou-se a empresas de recrutamento e seleção de executivos na Boyden Executive Search e Next Step, consultoria nos recursos humanos. Joel Garbi Jr. Bem, muito bom dia, muito obrigado pelo convite de estar aqui mais uma vez, é meu segundo ano aqui com vocês e realmente é muito gratificante, muito obrigado. Eu quero dizer que eu não tenho programa nem na Globo, nem na Rede TV, nem na Bandeirantes, então é difícil depois de William Vac, Tramontina, o Zé Emílio que esteve aqui ontem, fazer esse papel, mas eu vou fazer o melhor que eu puder. Bom, para compor a mesa, eu gostaria de chamar o Theo Vanderloo, que é presidente da Bayer. Por favor, Theo. O André Clark Juliano, é o presidente e CEO da Siemens do Brasil, a partir do dia 1º, né? Queria também chamar de volta ao palco o Leonardo Sologuren. Espero que eu tenha acertado na pronúncia. Tá bom. É sócio-diretor da Zeus Agrotech. Já nos brindou com uma ótima apresentação. Inclusive, o que me chamou mais a atenção foi o mapa da fome. Bem interessante. E o Rodrigo Figueiredo, diretor de suprimentos da Ambev. Tranquilo. Bom, em 2050, Bia, espera um pouquinho só. Está aqui, por favor, Maria Beatriz Blei Martins Costa. Nós estamos sentados um do lado do outro, né? Não é grave. É diretora do Planeta Orgânico. Eu acho que é a primeira representante mulher aqui no painel também. Nós combinamos isso. Onde é que eu estou? Como é que é? Pois é.
Bia, só para ter certeza, está bem acomodada, está tudo certo. Então, tá bom. Bom, em 2050, teremos que alimentar quase 10 bilhões de habitantes no planeta. A fonte de alimentação nacional não será suficiente para a maioria dos países, necessitando-se importar alimentos e energia. A América do Sul e o Brasil serão os futuros fornecedores de alimentos e energia em nível mundial. Alimentos de grande valor agregado e de alto valor nutritivo estarão se complementando nos diferentes mercados. A logística e a acessibilidade serão os grandes temas do futuro. A competitividade e a sustentabilidade farão com que as diferenças de padrões e valores agregados sejam foco das aplicações tecnológicas. A internet das coisas estará presente em toda a cadeia produtiva. A energia de biomassa passa a ser um elemento fundamental na cogeração de energia e também na composição da matriz energética sustentável. Por ser, claro, um grande gerador de biomassa, o Hemisfério Sul será uma região extremamente competitiva. A gente não pode esquecer também, levar em consideração a necessidade crescente de inclusão e ascensão social. Bom, eu acho que a gente pode iniciar. Talvez vocês possam usar alguns minutos para fazer as suas considerações iniciais sobre o tema e o seu ponto de vista em cada uma das áreas que vocês trabalham. Então, gostaria de começar, por favor? Sim, bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Eu estou muito impressionado pela organização desse evento, realmente excelente. Parabéns. É um prazer estar aqui de verdade. Eu queria comentar um pouco, eu vi a primeira parte, então muita coisa que eu ia falar já foi dito. Então, eu vou resumir um pouco, falar um pouco da Bayer, se vocês me permitirem. A Bayer é uma empresa que tem 153 anos de vida, aqui no Brasil 121 anos, e muitas pessoas conhecem a Bayer pela aspirina, e também se a Bayer é bom, É conhecido, é o slogan mais antigo, acho que existe aqui no Brasil. Mas, na realidade, o nosso faturamento global é 75% da área da saúde e 25% do agronegócio. Acontece que no Brasil é o contrário. No Brasil, nós temos o faturamento de 25% da saúde e 75% do agronegócio. Muitas pessoas não sabem disso, mas a verdade é que nós somos muito presentes aqui no Brasil. E a Bayer, obviamente, é uma empresa que ela vive da inovação. O berço da Bayer foi a parte química, e que hoje virou commodity. Por exemplo, a própria espuma que a gente está sentado hoje aqui foi uma invenção da Bayer já há muito tempo atrás. Policarbonato, uma série de coisas que a Bayer inventou no passado. Mas hoje ela se desfez desse negócio e continua investindo na área das ciências da vida, e que está, obviamente, a vida das plantas, a vida dos animais e a vida das pessoas. Então, no agronegócio, assim, a gente vê que o Brasil é uma locomotiva para o mundo, e o agronegócio tem sido para o Brasil também uma locomotiva na área da alimentação, de fornecimento de grãos e de carne. Então, a Bayer está aqui realmente para investir bastante nesse setor. Nós temos, antigamente a gente vendia, nós vendemos ainda, que é o agroquímico, mas na realidade vai ter uma mudança muito grande no futuro. Assim, tudo que, ao nosso ver, tudo que nós vimos até hoje na agricultura brasileira, não é nada com o que está por vir pela frente. A gente já sentiu um pouco nas conversas, vai ter muita coisa ainda acontecendo. Então, a Bayer tem que se adaptar também a isso. Então, hoje, nós falamos mais de trazer soluções para os agricultores, e não só vender agroquímico, mas também temos as sementes, e também, muito mais importante, a tecnologia, que a gente tanto falou aqui. Então, a Bayer tem vários projetos nessa área. Então, é um desafio muito grande. Eu, pessoalmente, também estou convencido que o Brasil, como foi comentado aqui, vai exportar muito conhecimento. Porque o próximo horizonte, quer dizer, o Brasil, a América Latina, obviamente que é muito importante, mas nós temos a África também, países como a Etiópia, com mais de 100 milhões de habitantes, que também têm terras boas, Moçambique, e obviamente que eles estão lá, a corrupção ainda é muito forte, mas no futuro, com certeza, a gente acha que vai se expandir para aquela região, e aí eu acho que a tecnologia brasileira vai poder também ser exportada, porque o clima é muito parecido. Nós temos aqui 2 safras por ano, os Estados Unidos só tem uma safra.
Então, eu realmente estou muito convencido que o Brasil vai ter um futuro brilhante na área de agricultura e nenhum país vai poder se igualar ao que a gente está fazendo aqui hoje, também graças à inovação da Embrapa e tudo isso. Eu queria falar muito mais coisas, mas eu não vou roubar a palavra aqui dos meus colegas para eles comentarem também alguma Perfeito, coisa. mas a gente volta. Tá bom. Tá. André? Bom dia a todos. Antes de mais nada, eu queria parabenizar a organização do evento. É a segunda vez que eu participo, essa é a segunda edição. Eu estive aqui o ano passado, conversando com vocês sobre inovação, as megas tendências. E quero parabenizar a equipe em nome do Padre Peters e do Fábio, reitor, e pelos quais parabenizo, claro, toda a equipe, que eu sei que tem trabalhado muito duro por esse evento e pela ideia de inovação dentro da FEI e a ideia de uma escola inovadora. Então, parabéns, eu acho que esse ano ainda é um nível ainda maior do que o ano passado. Parabéns à equipe, parabéns aos alunos, a toda a organização. É um privilégio estar aqui com vocês. Eu queria dividir algumas ideias com vocês, começando um pouco de ideia de contexto, porque isso, contextualizar onde a gente está, sempre me ajudou muito. Segundo, falar o que é que nós estamos fazendo agora e por que a gente acredita que fazer alguma dessas coisas agora projeta o Brasil do futuro, em especial, obviamente, em energia e agronegócio. Um professor muito querido um dia me disse: André, o Brasil ainda é um país, eu acho que isso eu levo comigo, ainda é um país em que a ocupação dos seus territórios é fator de crescimento. O Brasil ainda está ocupando grande parte do seu território. Isso continuará nas próximas décadas. Isso significa que espaços territoriais ainda serão urbanizados, a atividade econômica desses espaços ganharão tecnologia e ganharão, portanto, maior eficiência econômica, produzirão mais riqueza com menos recurso. Eu acho que a discussão sobre agronegócio e energia é sobre isso. Então, acho que o Brasil continuará assim no longo prazo, ocupando o espaço brasileiro que é tão rico e tão importante. A segunda ideia de contexto, que eu acho fundamental, é que, finalmente, o Brasil e o povo brasileiro, todos nós juntos, percebemos que a época do rentismo acabou. Isso, para engenheiros, é fundamental, porque é a época da economia real. Nós vamos lembrar que na cabeça de todo brasileiro está gravada a seguinte ideia: primeiro pagamos juros, depois pagamos despesas, depois fazemos investimento se sobrar. Isso acabou. O Brasil descobriu, todos os brasileiros descobriram, que não dá mais para pagar todos esses juros sem produzir economia real. É tempo dos empreendedores, é tempo dos engenheiros, é tempo da economia real. Isso é profundamente motivador para todos nós. É quando a gente aplica a tecnologia para gerar riqueza. Esse é o tempo do Brasil daqui para frente. Não há outra perspectiva. Isso é muito bom. Por isso nós estamos discutindo o déficit fiscal, por isso nós estamos discutindo queda de juros, estamos discutindo queda de inflação, primariamente. Isso é muito bom. O que nós estamos fazendo hoje? 3 coisas importantes. Obviamente, trabalhando profundamente na questão logística. A questão logística no Brasil é fundamental. E a gente tem trabalhado profundamente no contexto da eletrificação das nossas ferrovias. Aumento da malha e eletrificação. É a ideia de ferrovia como indutor do desenvolvimento
territorial brasileiro. A ferrovia eletrificada custa, na sua operação, 40% menos do que outros tipos de ferrovia e leva eletricidade até o campo. Eletricidade é o principal vetor de desenvolvimento do campo. E é isso que tem que acontecer no Brasil. Com a eletricidade, chega a telecomunicações e chega todo o resto do desenvolvimento. A segunda dimensão que a Siemens tem trabalhado profundamente é a geração de energia distribuída. Solar, eólica e, em especial, biomassa. As cidades, as regiões, o produtor que produz a sua própria energia tem o poder de se desenvolver. Ferrovias eletrificadas com geração distribuída faz a ocupação do território brasileiro factível. A gente traz desenvolvimento para o território brasileiro. E, obviamente, a terceira e última dimensão é sobre digitalização de todas as atividades econômicas do Brasil, em especial o agronegócio. O agronegócio é, antes de mais nada, uma indústria. E por que a questão da digitalização no Brasil agora já era muito importante, agora se faz mais importante ainda? Porque o Brasil produz alimento e vivemos uma crise de credibilidade. Antes de mais nada, o Brasil vai ter que retomar a sua credibilidade. Vamos lembrar que passamos por um escândalo chamado carne fraca e que o Brasil, exportador, está tendo que recompor a sua imagem de integridade. Todo consumidor mundial, todos dentro dessa sala, querem saber onde e como foi produzido o seu alimento, e cada vez mais, e tem como fazê-lo. A digitalização de processos produtivos de alimento, antes de mais nada, garante integridade da cadeia produtiva. E o Brasil precisará, antes de mais nada, na recuperação dessa integridade. Então, essas são as três coisas que estamos trabalhando. E o nosso maior desafio: gente. Preparar as nossas pessoas para uma empresa de 120 anos que será administrada como um conjunto de startups. Esse é o futuro da Siemens e é assim que a gente aposta no Brasil. Obrigado. Legal, eu que agradeço. Rodrigo, por favor. Bom, é um prazer estar aqui. Realmente, quando eu recebi o convite, fiquei super bem impressionado com o tema, e o tema que tem tudo a ver com o nosso negócio. Para quem não sabe, mas a nossa empresa, a Ambev, ela tem um sonho de unir as pessoas por um mundo melhor, e isso tem tudo a ver com os nossos produtos, que a gente acredita que traz a felicidade, a realização, celebrações ao longo de vários momentos da nossa vida, até essa questão do mundo melhor, porque a gente costuma dizer na empresa que a gente não mora em Marte. A gente mora aqui na Terra, no caso, moramos aqui no Brasil, e a gente acredita que a empresa, não só com seus 40 mil funcionários, com todos os impostos que a gente paga, que são mais de 12 bilhões de impostos, acho que é um dos maiores pagadores de impostos no Brasil, tem a responsabilidade de fazer mais do que só aquilo que está escrito na lei, aquilo que é regra dos negócios no Brasil, e a gente tem esse sonho de realmente unir as pessoas por um mundo melhor, e eventos como esse é uma realização muito grande da gente poder participar, e queria de novo dar os parabéns para vocês, porque na companhia a gente acredita que são as pessoas, como você mesmo diz, que faz as coisas acontecerem. E nada melhor do que ter essa galera aí que eu estou vendo lá no fundo, que é o futuro do Brasil, o futuro do mundo, que pode, em cima de temas como a gente vai discutir ontem, hoje, amanhã, pensar na sua contribuição, em como inovações, coisas que vocês podem fazer hoje, amanhã e depois, junto com as empresas, para realmente fazer onde a gente mora, onde as nossas famílias vivem, um mundo melhor. E esse é um objetivo muito grande, então tem tudo a ver com o que a gente faz. Para aqueles que também não conhecem, a nossa empresa parece ser aquele que vocês veem na prateleira dos supermercados, dos restaurantes, as cervejas, os refrigerantes, os sucos, mas é muito mais do que isso. A gente tem toda uma cadeia produtiva que começa lá no campo, são mais de 2.500 produtores de cevada, de milho, de guaraná, de outras frutas que a gente tem alguns sucos, mas é uma cadeia muito grande, como eu estou falando, mais de 2.500
produtores pequenos, que a gente tem parcerias muito grandes, inclusive parceria muito legal de anos com a Embrapa no desenvolvimento e melhoramento genético das sementes, da cevada, etc. E isso vem com toda a cadeia logística de transporte desses grãos. Para vocês terem uma ideia, de novo, é mais de 1,5 milhão de toneladas por ano, transformando isso aí em número de caminhões, são mais de 60 mil caminhões circulando só com a nossa produção de grãos por ano aqui no Brasil, com toda essa logística de distribuição, passando no processo de industrialização em mais de 35 fábricas, maltarias e outras cervejarias que a gente tem em todo o território nacional, chegando, enfim, nas cidades, onde toda a distribuição também é muito grande, e a gente entende o papel nosso dessa conexão com as megacidades, com as megas tendências, com o uso de tecnologia, com a telemetria, com coisas de rastreamento que melhoram não só a segurança no transporte, mas também a efetividade na distribuição. Então, a gente se sente super à vontade de estar aqui, discutindo o tema, de novo, do campo ao copo de vocês, ao copo das nossas famílias, na celebração. E a empresa vem investindo pesado, primeiro nas pessoas, desde da seleção de talentos, como a gente gosta de vir aqui na FEI e selecionar talentos. Tem pessoas que trabalham comigo, o Rubens está aqui, que é ex-aluno da FEI também. Eu estudei engenharia, mas não aqui, mas tenho o prazer de contratar várias pessoas que trabalharam na FEI. A gente tem um histórico legal de ter ótimos engenheiros, ótimas pessoas com formação para trabalhar conosco. E esse investimento, começando pelas pessoas, passa, sem dúvida alguma, no investimento na parceria com os produtores rurais, em sistemas de gestão, em melhoria da sua eficiência e com o uso de tecnologia, com o uso de base de dados. A gente tem vários programas interessantes de utilização de base de dados e analytics para conseguir melhorar a eficiência, usando, de novo, a nossa experiência como empresa de alta produtividade, alta eficiência, para passar esse conhecimento nosso junto com os parceiros. E isso vem num investimento grande, também de melhoramento genético, junto com a Embrapa, como eu comentei, mas, sem dúvida alguma, são os nossos funcionários, no seu dia a dia, nos seus projetos, que vão levar esse ganho realmente para fazer mais com menos, como foi dito aqui anteriormente, que eu acredito muito nisso. Eu acho que o desafio dessa galera toda que está aqui é usar a cabeça, usar os conhecimentos que a gente adquire, não só na formação básica durante a faculdade, mas em parceria com as empresas, com os institutos, para fazer mais com menos. Mais produtividade, com menos recursos, e é basicamente isso que a gente vem fazendo bastante. Depois a gente pode dar mais os exemplos, em toda a cadeia de produção, de novo, do campo ao copo, e será um prazer aqui compartilhar com vocês. Obrigado e parabéns de novo pelo evento. Obrigado. Do campo ao copo, é interessante isso. Maria Beatriz, por favor. Obrigada. Bom dia a todos. Ainda é bom dia? Não, boa tarde. Em primeiro lugar, agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui, Fábio. Eu estou muito assim, emocionada e motivada de estar aqui vendo tanto interesse, tanta a brava gente brasileira do nosso hino está aqui. E é para essa brava gente, que eu queria dividir duas coisas que eu aprendi ao longo desses anos que eu estou trabalhando com orgânico e com agricultura sustentável. Rapidamente, para me situar, o Planeta Orgânico trouxe para o Brasil, em 2003, uma feira chamada Biofar, que é uma feira de produtos orgânicos que tem na Alemanha. Por conta disso, nós fizemos muitos contatos com pessoas que trabalhavam também com agricultura sustentável. Foi quando eu tive o prazer de conhecer Fábio, Caio, Mônica e outros tantos que estão aqui. E nós fomos vendo que o orgânico tem o seu mérito, está saindo de um nicho para um espaço mais importante. Não é por acaso que a Amazon comprou a Whole Foods, fiquem atentos a isso. Mas também, desde 2012, 2013, eu estou acompanhando o que já foi falado aqui, que é a bioeconomia, que é isso que eu queria colocar para vocês, que é considerada a economia do século XXI. Por quê? É uma economia que privilegia o insumo bio em detrimento ou não valorizando o insumo fóssil, porque nós teremos que ter outro planeta para poder atender a demanda de 2050 para a economia, para a parte de alimentos e energia. Não por acaso a ONU está trabalhando nexos, ela não trabalha mais só alimento, só água, só energia, ela trabalha o conceito de nexos, que é outra coisa que
vale a pena a gente contemplar aqui na FEI e trabalhar a questão do nexo. Mas por que eu quero insistir bioeconomia com vocês? Porque vocês podem oferecer a resposta aos desafios que a bioeconomia está pedindo. As respostas à segurança alimentar. Nós organizamos um evento chamado Green Rio, que recebeu uma delegação de bioeconomia da Alemanha, e o que eles bateram o tempo todo que eles precisam? Segurança alimentar, segurança hídrica, como é que é feita a transparência, qual é o caminho, a rastreabilidade. Então, eu vejo vocês com condição de atender toda essa demanda, startups que contemplem isso. Eu teria muito prazer em dividir essas demandas com a FEI e ver de que maneira a gente já pode sair desse evento, porque eu gosto muito que tenha uma continuidade, que a gente já sairia daqui com possíveis respostas para esses desafios que a bioeconomia está pedindo. Para vocês terem uma ideia, a Alemanha está com um projeto de 2 bilhões de euros para a pesquisa em bioeconomia, a União Europeia está com um projeto de 70 bilhões de euros para a bioeconomia, esperando as respostas, esperando que vocês tem a condição de oferecer. E vocês, e todo esse painel riquíssimo, que nós damos, esses painéis riquíssimos aqui, o que eu já ouvi antes, todas as apresentações que foram feitas, eu acho que nós já temos uma massa grande, não precisamos nem pesquisar para ver como é que nós vamos desenvolver a bioeconomia. Nós já estamos sentados em cima da bioeconomia. O Brasil é a maior potência em biodiversidade, nossos biomas são riquíssimos, nós temos um capital natural esplêndido, mas falta ter um capital humano, falta ter uma inovação casada com esse capital natural. Não podemos deitar em berço. Falei uma parte do hino que fala da brava gente brasileira, mas tem uma parte que fala deitado em berço esplêndido. A gente não pode ficar deitado em berço esplêndido. A gente tem que levantar do berço e sair e valorizar, sobretudo, as pessoas que estão no campo. Eu gostei que aqui foi mencionada a questão das pessoas, e eles é que estão precisando, porque nós sabemos que em 2050 teremos as megacidades, as cidades pequenas vão se juntando, podem fazer clusters, arranjos produtivos que vão atender essa demanda. Isso também é um outro desafio que eu acho que a gente tem como responder. E o desafio está posto, a resposta está com vocês. Muito obrigada por estar aqui. Obrigado, Maria Beatriz. Leonardo? Bem, boa tarde. Para mim é um prazer participar 2 vezes do evento, né, como palestrante principal, depois fazendo um painel, porque eu sou apaixonado por esse tema, né. A minha esposa até brinca comigo, quando ela sai para comprar uma bolsa, eu já converto em saco de soja, né. Falando, você vai ter coragem de pagar o valor dessa bolsa, né? Então, enfim, é um tema, de fato, que me agrada muito, né, por ser engenheiro agrônomo também. O Luiz Carlos até falou que ele é um dos poucos aqui que bateu botina, eu já bati muita botina, inclusive muito com a equipe da Bayer aqui, né, que é cliente nossa na consultoria. Então, eu quero até fazer um link com isso, assim, para quem conhece o Brasil, né, para quem vai ali para o Mato Grosso, para o Maranhão, para o Piauí, acho que são poucas as cidades, talvez são poucos os estados que eu não conheço no Brasil, e muita cidade no interior agro, e até fazer uma comparação com os Estados Unidos, né? Nós temos 27 estados que são produtores de alguma coisa. Nós produzimos qualquer coisa em agro em todos os estados. É diferente quando você vai para os Estados Unidos, você tem um Corn Belt ali, que é o coração ali da produção de grãos, você tem mais ao sul, que você tem a produção de algodão. O Brasil não, o Brasil ele é agro, né? E aí é interessante quando a gente olha a história, né? E aí eu tenho uma apreciação enorme pelas pessoas do Sul, porque a soja que chegou ali na década de 70, né, e foi tomando, obviamente, o Rio Grande do Sul, o Paraná, Santa Catarina e por aí afora, as famílias foram crescendo e, obviamente, houve a necessidade de você ocupar outros locais, né? E aí vem aqui, fazendo até uma conexão com o que a André disse, né, de que a gente precisa ocupar esse espaço, né? Então, isso foi uma abertura dos gaúchos, né? Eles vieram conquistando essas cidades. E aí, até fazendo esse link, né, com essa conexão cidade-campo, é porque boa parte das cidades do interior do Brasil, elas nasceram justamente porque primeiro se criou o agro, né? Inclusive, o pai do André Maggi é um dos fundadores, se não me engano, de Sapezal, né, lá no Mato Grosso, em função porque ele foi um paranaense que chegou lá e abriu aquilo lá quase que no facão, né? E assim a gente vai para cidades como Balsas, a gente vai para cidades como Palmas, né, para o oeste da Bahia. Então, são cidades que, de fato, onde se cresceu bastante, né, a agricultura, e, a partir daí, a agricultura trouxe a evolução, né, ela trouxe essa economia. Então, a gente tem uma economia muito agro. Então, se amanhã a gente tiver uma crise na soja, gente, o Mato Grosso passa por um problema seríssimo, tá?
porque boa parte da economia dessa cidade, ou seja, o comércio, né, os próprios profissionais liberais, ele depende dessa riqueza que é criada justamente no campo. E aí, fazendo um link com a questão de logística, né, fico feliz em saber o que o André disse aqui, que está fazendo a eletrificação das rodovias. A gente tem um desafio logístico enorme no Brasil. Quando a gente compara a nossa matriz de transporte com a matriz norte-americana, nós é uma matriz pobre, né? Os Estados Unidos exporta a produção dele, mais ou menos 1% só representa exportação via rodoviária, no Brasil é 80%. E aí a gente fica triste porque nós temos canais logísticos naturais fantásticos, né? Nós temos, por exemplo, hidrovias como Araguaia-Tocantins, Telepires-Tapajós, São Francisco. E eu fico sempre me perguntando, quando a gente vê os projetos logísticos no Brasil, por que a hidrovia nunca está sendo contemplada. Às vezes eu fico acreditando que é porque não se paga pedágio, né? Deve ser alguma coisa, não se paga pedágio, então não se investe nisso daí, né? E aí, quando a gente olha, e talvez se não fosse o Barão de Mauá, não sei nem se a gente tinha ferrovia por aqui, viu, André? Esse é um outro contexto, né? Ainda bem que até do grupo aqui que a Ambev fez parte antes, que era do GP, né? Ainda bem que o GP foi lá e fez um investimento na LL e melhorou um pouco toda essa matriz logística, trouxe competição, né? Hoje fez a fusão com a Rumo. Mas quando a gente compara com os Estados Unidos, nós estamos falando de 1800, né? Vanderbilt já tinha dominado aquilo lá. Quando a gente fala, por exemplo, em transporte, Rockefeller fez oleoduto em 1900 e alguma coisa, ou até um pouco antes, porque o Vanderbilt não queria transportar o petróleo dele, né, através das suas ferrovias, né? Isso nós estamos nem falando na época de Henry Ford, que daí trouxe isso para o combustível. Então, quando a gente olha o Brasil, nós estamos muito atrás, né? Quando a gente fala em carro elétrico, quando a gente fala em inovação, o carro elétrico foi criado por Tesla há muito tempo atrás, né? Não é à toa que a Tesla, para quem conhece lá do Elon Musk, ela é baseada justamente no nome do Tesla, pela capacidade de inovação que esse cara tinha, né? Inclusive, o Einstein considerava o Tesla um dos caras mais inteligentes do mundo, né? Possivelmente. Alguns dizem até que ele era um extraterrestre, né? Então, tem algumas teorias em relação a isso daí. Então, quando a gente volta e vai para o nosso interior, a gente tem uma capacidade de ocupação territorial, a gente tem, além da capacidade de fazer inovação, a gente tem necessidade de fazer coisas básicas, a logística é muito importante para a gente continuar ganhando competitividade. Então, quando a gente compara, por exemplo, a matriz logística, de novo, dos Estados Unidos, ou mesmo da Argentina, que tem um raio menor até o porto, a nossa ainda é muito cara. A gente não conseguiu terminar, por exemplo, a BR-163, que liga, por exemplo, o nosso centro-oeste até os portos do norte, que tem uma capacidade enorme de a gente gerar. A gente pode fazer, por exemplo, a ferrovia transoceânica, né, saindo daqui e ligando até o Chile, e fazendo a nossa exportação de soja via o Pacífico, em vez de fazer isso via Atlântico, né, que é muito mais caro. E aí, por incrível que pareça, fizemos algumas parcerias. A Bolívia já terminou o trecho dele, o Brasil não conseguiu terminar o nosso trecho. Dá para fazer essa integração via ferrovia, tem alguns desafios de bitola, mas dá para fazer algumas integrações disso daí. Então, assim, o Brasil, por exemplo, ele pode fazer cabotagem, né? Para quem não conhece o conceito de cabotagem, é você fazer o transporte via oceano pelos seus navios de forma doméstica. Então, por exemplo, poderia pegar produtos do sul e levar para o norte através de cabotagem. E o Brasil tem um problema hoje regulatório em relação a isso, que não nos possibilita ter competitividade de cabotagem. Então, isso é ridículo, né? Então, por mais que a gente esteja falando aqui de IoT, por mais que nós estejamos falando de inovações disruptivas, que elas têm que continuar acontecendo, isso vão baratear custo, o Brasil ainda precisa pensar em fazer as coisas básicas, né? A gente vê a tecnologia, talvez, em alguns desses casos, ajudando a melhorar, né, trazendo mais custo. Se não me engano, depois você me corrija, André, se eu estiver falando alguma besteira, mas, se não me engano, você fazer 1 quilômetro de ferrovia custa mais ou menos $1 milhão, né, não sei se ainda é seu custo. Então, trazer tecnologias novas para isso ajudariam a baratear. Então, nós temos muita tecnologia. Só para vocês terem uma ideia, gente, uma barcaça, um comboio de barcaça, ele representa tirar 400 bitrens de ferrovia. Tá? E, de novo, nós não estamos explorando esse canal natural. Inclusive, Léo, essa exploração da capacidade hidroviária do Brasil é uma das perguntas que o auditório já fez. Foi muito bom que você já, de certa maneira, cobriu essa área. Então, enfim, para quem não conhece o Brasil, acho que isso é riquíssimo conhecer, o que o Brasil Agro está fazendo, a forma que as cidades estão crescendo. Palmas, que eu tenho voltado lá regularmente, a gente vê... Palmas é uma mini Brasília, é impressionante como essas cidades se desenvolveram. O médio norte do Mato Grosso é riquíssimo, né, o que acontece por lá. Então, nós estamos começando o Maranhão, que é pobríssimo, né? Ele começa assim, eu tive rodando o Maranhão, rodei muito há 3 semanas, mês passado,
E eu fiquei impressionado com o potencial agrícola que ele tem lá, apesar da pobreza que ainda existe em volta. Então, a gente vê, de fato, sem dúvida nenhuma, até pensando na questão social, que o agro é uma ferramenta gigante para tirar as pessoas da linha de pobreza. Legal. Obrigado, Leonardo. Bom, eu queria fazer uma pergunta. Alguns cobriram um pouco, outros nem tanto. Quais são os maiores problemas e as oportunidades que a gente tem aqui no Brasil nessas áreas? Como é que vocês veem isso para a gente passar para um pessoal que vai estar na faixa dos seus 50 anos em 2050? Alguém quer começar? Se eu puder. Eu vou falar um pouquinho do um problema que você acabou de colocar, e ele elucida um pouquinho do que nós estamos vivendo. O Brasil se encontra hoje com desafios horizontais. O que eu chamo de desafios horizontais? Não tem um problema do agronegócio, ou da indústria de aço, ou da indústria de eletrônicos. Nosso desafio é horizontal. Nosso desafio é baixar a taxa de juros e melhorar o planejamento, executar o planejamento. Tua pergunta sobre por que hidrovia não anda. É interessantíssimo isso. Ela não anda por um motivo super simples. É o planejamento de recursos hídricos no Brasil. O planejamento de recursos hídricos no Brasil, que afeta profundamente o agronegócio, até muito pouco tempo atrás, ele era seccionado. Planejamento para geração hidrelétrica, com grande organização. O Brasil, do ponto de vista elétrico, tem uma regulação brilhante. Tem o ONS, Operador Nacional do Sistema, que, dado o seu grande desenvolvimento, rege a abertura e fechamento de comportas. 80% do sistema elétrico brasileiro é hidrelétrico. Portanto, durante muito tempo, regeu o planejamento de barragens e aproveitamentos hidrelétricos ao longo dos nossos principais rios. Do outro lado, numa outra sala, num outro ministério, nós temos o Ministério dos Transportes, onde se fazia o planejamento logístico brasileiro. E o planejamento logístico brasileiro centrou-se em rodovia e deixou essa coisa de rio para a hidrelétrica. Quando se construíram as hidrelétricas, não se construíram juntos as eclusas. Construir uma eclusa enquanto você está fazendo uma barragem, talvez seja das coisas mais baratas que tem. É um custo marginal bastante baixo. Construir uma eclusa em uma barragem existente é um investimento brutal. O planejamento não foi conjunto. O planejamento da ocupação territorial brasileira não foi conjunto. É por isso que nós temos grandes dificuldades com o mundo hidroviário no Brasil, por falta de planejamento e execução de longo prazo. O Brasil perdeu, durante algum tempo, essa capacidade. É parte do mundo acadêmico voltar a planejar 50 anos. Em todos os estados nacionais, em especiais desenvolvidos, sejam eles comunistas ou socialistas ou capitalistas, Estados Unidos, Alemanha, China, a academia tem fator fundamental no planejamento de longo prazo, em especial nas grandes decisões de ocupação territorial no Brasil. Nosso problema é horizontal no Brasil. Nós vamos resolver isso sendo cidadãos, ajudando o setor privado, vai ajudar organizadamente o nosso Estado a se planejar. Eu sou profundamente otimista com isso. Esse é um dos grandes desafios. Legal, ótimo. Alguém quer comentar alguma oportunidade? Claro, por favor. Desculpa. Eu acho que, complementando o que foi dito anteriormente, eu acredito que um dos principais desafios para essa geração, para a geração que vai ter lá seus 50 anos em 2050, é a capacidade de continuar aprendendo sempre. Uma coisa que eu também falo muito dentro da nossa empresa, o dia que você parar de aprender, a sua carreira vai começar a acabar. Porque isso não é só durante o período da faculdade,
das especializações, etc., que você está aprendendo durante a carreira da gente, com esse mundo super dinâmico, com esse mundo que está cada dia com biotecnologia, com novas tecnologias, diferente do que era ontem. Cada vez mais competitivo também. Se as pessoas não tiverem essa capacidade de estar continuamente aprendendo e se adaptando, e inovando e gerando coisas inovadoras, de novo, me encanta o tema do congresso aqui, do workshop para discussões. Isso, para mim, as pessoas não vão conseguir chegar onde precisam chegar, e esse é o grande desafio de continuar sempre nesse aprendizado contínuo, né, para cada vez estar fazendo mais com menos, trazendo tecnologias e ajudando a gente a ter um mundo melhor, sem dúvida alguma. Legal, obrigado. Posso comentar? Quem? Primeiro, Por favor. a Maria Beatriz, por favor. Obrigada. Não, eu queria só falar um pouquinho sobre a questão do pertencimento. Você, para ter essa ocupação territorial, para você trazer o campo, levar essas inovações todas, o que vai acontecer em 2050, tem um longo caminho até você chegar lá. Você tem que levar, você tem que envolver as comunidades, você tem que envolver as cooperativas, e elas têm que se sentir pertencentes, elas têm que estar, os corações e mentes juntos. Eu acho que tem que tomar um cuidado muito grande quando você leva um modelo, e recomendo fortemente que vocês façam exatamente o que ele fez, eu também já fiz. Vão conhecer o Brasil, vão visitar o Brasil. Às vezes a gente vai para fora, mas não conhece. Eu recentemente estive na Amazônia, eu também já estive em Palmas, Tocantins, Amapá. A tua cabeça muda, porque uma população ribeirinha, quando ela quer ir para uma outra cidade, ela leva 4 horas de barco, não é como você pegar um avião ou ir para outro lugar. Então, eu acho que esse contato com a realidade é muito importante para a gente fazer até essa projeção. Eles não têm eletricidade, a questão da eletricidade é fundamental. Então, a gente não pode chegar e dizer assim, não, você vai lá, põe uma internet, não é bem assim, tem um caminho até a gente chegar lá. E essas soluções, vocês estão em condição de, quando estiverem 50 anos, eu participei dessa solução, mas procurem conhecer e, sobretudo, nos projetos, envolver as comunidades, envolver as cooperativas, que têm que ser parceiros. O pertencimento é fundamental, eles se sentem parte da solução. Eu só queria colocar isso porque foi uma experiência que eu vivi muito próxima. Muito bom, obrigado, Maria. Por favor, então. Bom, foi comentado pelo Luiz Carlos a questão regulatória, né? O Brasil, o governo, ele se mete com muitas coisas, como nós sabemos. Se a Embrapa fosse uma empresa particular, privada, com certeza teria trazido mais inovação ainda do que nós temos hoje. Ela foi fundamental, mas hoje a própria Embrapa acho que gostaria de ser um pouco mais independente, poder fazer mais coisas para o agronegócio, mas tem umas limitações por causa do governo. A inovação, obviamente, que é fundamental, né, para o Brasil. Eu acredito que muita coisa ainda é importada, muita inovação ainda vem de fora, a gente adapta. O Brasil, obviamente, com a população crescendo no mundo inteiro, quer dizer, 90% quase da população jovem vai estar nos países BRICS. Então, o Brasil vai ter muito talento, já tem hoje, vai ter muito mais no futuro, e é importante também a gente manter esses talentos aqui no Brasil e não exportar esses talentos, e realmente desenvolver a inovação aqui. O que acontece muitas vezes é que a inovação é feita nas universidades, mas ela não chega a ser comercializada. Então, é isso que nós temos que acelerar também, que possa virar já um modelo econômico e a gente possa também colocar isso no mercado. Acho que aí tem muitos desafios, não só no agronegócio, mas até na área da saúde. Muitas pesquisas são abandonadas porque não se consegue importar um reagente, coisas banais, né? Tantas barreiras que as pessoas desistem de fazer a pesquisa. Então, realmente, acho que o Brasil tem que fazer muito mais na área de pesquisa, o governo deveria investir muito mais e facilitar muito mais que as pessoas possam inovar e depois correr atrás também das patentes, que isso possa também ser comercializado. Legal, interessante isso, porque esse tem sido um tema recorrente, inclusive nas palestras anteriores, né? Todo mundo tem falado sobre inovação, sobre desenvolvimento, sobre pessoal, talentos, pesquisa, desenvolvimento. Claro. Na área regulatória, nós tivemos, o Luiz Carlos comentou, nós tivemos quase 7 anos esperando uma aprovação, e foi um caso do governo alemão pressionar o governo brasileiro, ou seja, chegou ao nível de governo, de embaixadores, e realmente isso não pode acontecer. A gente tem que realmente ser muito mais aberto
e trabalhar muito mais em conjunto também com os países como a Europa e Estados Unidos, né? Eu acho que aí esse foi um exemplo que nós vivemos na pele, na realidade, que o governo alemão teve que se envolver pessoalmente com o governo brasileiro para conseguir a coisa que andasse. Incrível. Leonardo, você tem algum comentário na sua primeira... Só ressaltar um pouco essa parte, que eu acho que toda inovação ela vem de uma base de educação. Eu acho que talvez o ponto forte dos Estados Unidos é justamente você ter uma educação onde você atrai talentos, e você atrai pessoas do mundo inteiro, justamente para criar isso. Na verdade, vem desde a Segunda Guerra lá dentro dos Estados Unidos. Eu acho que o Brasil, infelizmente, a gente não tem essa base educacional para atrair talentos. A gente não consegue gerar pesquisas suficientes em cima disso daí, né? E boa parte do P&D, inclusive no agro, ele está em cima do setor privado. A biotecnologia nasceu da Monsanto, agora faz parte aqui da Bayer, né? Se você olhar mesmo o que está sendo feito hoje nos Estados Unidos, a pesquisa aeroespacial está sendo feita pelo Elon Musk, pelo setor privado, não é mais pela NASA. Ele conseguiu baratear em 4 vezes o custo de lançamento de foguetes. Então, é a forma como a gente precisa incentivar a educação, né? Infelizmente, eu acho que por educação não dá voto, porque você depende de algumas gerações, a gente ainda tem uma base, um incentivo educacional muito fraco, né? Então, por isso que quando eu adoro ver eventos como esse, né, onde nós estamos investindo em educação, investindo em inovações e tentando trazer talentos para cá. Legal, obrigado. Olha, a gente tem mais ou menos 15 minutos até o final desse... Claro. Eu queria pegar um gancho aqui. Lógico, à vontade. A educação, obviamente, que é fundamental para o Brasil. Isso. E já pensando um pouco também na inclusão social, eu tenho uma preocupação muito grande em relação à tecnologia que está vindo por aí. Nós temos, pelo que a gente viu, mais ou menos 19 milhões de empregos no agronegócio, 11 milhões são de famílias que têm agricultura, e com essa inovação nós vamos ter 2 problemas. Vai ter os gigantes da agricultura, que vão poder concorrer bastante, vai reduzir a necessidade de mão de obra, vai sobrar justamente as pessoas que precisam de emprego, pessoas que não têm muita educação. As famílias que têm pequenas propriedades não vão poder ter acesso a essa tecnologia, e vamos gerar ainda uma desigualdade maior também no agronegócio. Então, eu acho que é fundamental que a educação possa cobrir esse gap, que vai aumentar, porque já existe hoje, mas vai ser cada vez maior. Então, esse é um desafio muito grande, a gente tem que estar muito atento, que vai ter um impacto social também. As diferenças vão ser muito maiores do que são hoje. Então, a tecnologia tem que também vir junto com a educação, não tenha dúvida nenhuma. E a cada novo passo tecnológico tem um grupo de pessoas que acaba ficando para trás. Exatamente. Né? E isso vai aumentando ao longo do tempo. Isso é uma grande preocupação que a gente não pode esquecer. Obrigado por ter trazido isso para o debate. Então, nós temos agora mais ou menos 12 minutos. A gente tem um público enorme, não só aqui, mas também em casa. Vocês querem deixar alguma mensagem final para esse pessoal? Bom, acho que uns 3 minutos cada um, a gente mata isso. E eu queria dizer que a gente está recebendo várias perguntas também, algumas um pouco específicas para a gente colocar num ambiente com tanta gente. Então, depois isso vai ser levado para a organização, que vai providenciar as respostas para isso. Tá bom? Por favor. Quer começar, Leonardo, dessa vez, rapidinho? 2, 3 minutos no máximo, por favor. Bem, a primeira é parabenizar de novo eventos como esse, né, que está focando em inovação, que está focando nessa conexão campo-cidade, que, de fato, tem que ser bastante conectado. O agro, especificamente, que é a minha praia aqui, ela tem um mar de oportunidades a ser explorado. Como eu disse, nós estamos na era do digital farming. A gente tem que tornar o produtor cada vez mais competitivo, seja da agricultura familiar, seja o grande produtor. A gente tem um desafio enorme de alimentar não só o Brasil, mas alimentar o mundo. O mundo aposta no Brasil em relação a isso daí. E lembrando que a agricultura ela é uma fonte nossa de riqueza natural, ela é uma fonte de inclusão social, por isso que viajar pelo Brasil abre bastante esses olhos, né? Então, deixar em recado aí para os jovens aí, empreendedores, já vi um monte de coisas expostas ali na parte externa, a gente vê várias coisas bastante inovadoras que foquem no agro também, que é uma área onde nós somos naturalmente ricos e naturalmente fortes. Tem muita oportunidade para ser explorado por aí. Obrigado, Leonardo. Olha, uma pequena alteração aqui. Estão me informando que a gente ainda pode usar os próximos 20 minutos, o que é ótimo. Então, se vocês quiserem elaborar um pouco mais, fiquem à vontade. Como é que é?
Tem algumas perguntas. Então, eu vou aproveitar. Tem uma aqui para Maria Beatriz. Na verdade, para todos. Quem fez a pergunta é Mila Beatriz. As Beatrizes estão me perseguindo, viu, Bia? Estou falando que eu vou ser avô agora no começo de novembro e a minha neta vai chamar Beatriz. Então, Muito bom nome. Mas a pergunta que eu acho que todos podem comentar é como as empresas de produção em larga escala se encaixam no cenário da bioeconomia e agricultura sustentável. Eu acho que eu posso começar com você, Bia. Bom, eu acho que toda empresa pode entrar na bioeconomia, não só de larga escala, como pequena escala. Agora, as largas escalas são transformadoras. Eu acho que quando eu ouço, por exemplo, eu estou ouvindo todas aqui, Siemens, Ambev, Bosch, enfim, todos grandes que já passaram por aqui. Você levantou uma questão que eu vou responder, mas deixa eu falar uma coisa que você falou que eu acho importante. Eu chego lá. Você falou do clima. E é uma variável que cada vez mais será um valor agregado num produto. Qual o impacto ambiental que aquele produto tem? Ciclo de vida. Isso também é uma questão que faz parte da bioeconomia. Muito em breve, os negócios, até a questão geopolítica, vai passar pelo como é que você trabalha o ciclo de vida do seu produto, desde a semente até o descarte. Isso também é projeto que é contemplado na bioeconomia. Agora, eu não posso ter a pretensão de falar como é que uma grande indústria vai se colocar, porque eu estou cercada de grandes indústrias. O que eu posso dizer é que eu tenho confiança, por tudo que eu ouvi aqui, que já está muito claro que, se você não trabalha com o vetor da sustentabilidade, você estará completamente fora do cenário em 2050. Ou você ou é. Se não, esquece, você já está fora do cenário. Eu acho que isso aí é uma questão que eu acho que nós todos concordamos. É isso. Eu concordo totalmente. Eu acho que a senhora está totalmente correta com um ponto. Você está totalmente correta com um ponto. E, no caso da Ambev, eu já tenho 20 anos de companhia. Eu lembro quando eu entrei, eu sou formado em engenharia civil, tinha lá minhas aulas de hidráulica, aulas ambientais. E, quando eu entrei na Ambev, a gente tinha um programa da ISO 14000. Né? E eu lembro que me impressionou, porque era uma coisa que poucas empresas, várias já tinham ISO 9000, a ISO 14000 não tinha. E, alguns anos depois, até eu me tornei gerente daquela cervejaria, e eu fui o cara que sugeri para a diretoria na época, eu falei, vamos parar com a ISO 14000. Todo mundo se assustou. Eu falei, não, porque os nossos padrões internos são muito mais elevados e muito mais exigentes que a ISO 14000, porque a gente tinha como valor tratar bem os recursos hídricos, tratar bem os resíduos sólidos, e era uma coisa que a empresa tem como valor. Então, eu estou usando esse exemplo para só comentar com todo mundo. Eu acho que as empresas, os futuros empresários, futuros líderes aí que estão terminando a sua faculdade, têm um papel de realmente ter aquilo como valor, não só para fazer propaganda lá na Globo, gastar milhões para fazer uma propaganda bonita, que tem um monte de floresta, rio, lago, tudo bonito, mas sim como valor que realmente é genuíno de fazer coisas que você faria para você, né? Para você que tem a sua família e tudo mais, de maneira sustentável. E na Ambev, a gente não só, como eu falei, há mais de 20 anos, tem conceitos e exigências acima das leis, né, desde a gestão de recursos hídricos, como a redução dos consumos de energia, consumos de água. E isso, eu acredito muito que, quando casa o interesse genuíno dos valores da empresa com o interesse também econômico, porque quando a gente economiza a utilização de água, economiza a utilização de energia elétrica, a gente ajuda o mundo e ajuda a baratear o custo de produção, e todo mundo, né, sai ganhando. Especificamente na agricultura sustentável, que é o tema da pergunta, a gente acredita que esse ganho de eficiência, de novo, com desenvolvimento de pesquisas, para o melhoramento genético das sementes, da produtividade, do yield das culturas, junto com a utilização das informações, é o que vai fazer a diferença. Então, a gente acredita que as informações estão cada vez mais disponíveis, e a gente, como grande empresa, tem que saber conectar as universidades, conectar os centros de pesquisas para tratar esses dados de maneira inteligente, que é a famosa Big Data e etc., para transformar aquilo em alguma coisa que possa produzir eficiência. Então, a gente hoje tem parcerias lá com esses mais de 2.500 fazendeiros entre Brasil, Uruguai e Argentina,
com o intuito de captar as informações de clima, captar as informações de produtividade, captar as informações de rendimento por área, para conseguir trocar experiências e ajudar o desenvolvimento de todo mundo, sem aquele egoísmo. Falar, não, eu sou um produtor aqui, eu já entendi como é que eu faço o balanceamento, etc., de fertilizantes, de outras coisas, de momentos de plantação, mas a gente acredita que compartilhar as informações, usar as informações de maneira inteligente e voltar isso para o produtor é muito importante. Tanto é que, às vezes, o produtor não tem um computador, não tem uma base legal, mas, basicamente, todo mundo tem telefone. E hoje a gente está desenvolvendo aplicativos, né, que os próprios fazendeiros, as pessoas lá do campo, conseguem, no aplicativo, olhar o que os seus colegas estão fazendo, usar as informações, de novo, de clima, para conseguir efetivamente aumentar a sua produtividade. Então, são coisas que parece fácil fazer, mas é muito difícil operacionalizar, é muito difícil transformar dados em informação e decisão, mas a gente acredita que a persistência, né, e o foco com interesse genuíno, realmente de valor, pode fazer a diferença. Principalmente num país continental como o nosso, né? Então, por favor. Também comentar em relação, por exemplo, a agroquímico, né, que tem sempre um nome muito feio, né, o agroquímico, mas obviamente que nós, na Bayer, também queremos o uso racional do agroquímico, não temos nenhum interesse do uso indiscriminado, né, como nós também não temos nos remédios. Também o remédio tem que ser o uso racional dos medicamentos, e no agroquímico é a mesma coisa. E é por isso que a gente fala que nós queremos oferecer soluções para os agricultores. E a solução é também a redução do agroquímico, usando mais tecnologia, podendo evitar que uma praga se espalhe antes, para não ter que usar mais agroquímico em territórios, áreas maiores. Isso faz parte também da nossa missão, não é só vender agroquímico, muito pelo contrário. Nós queremos o uso racional do agroquímico. Da mesma forma, nós temos também, ensinamos as pessoas que aplicam agroquímicos, porque essas pessoas também correm risco, porque elas estão aplicando o produto. Nós fazemos treinamento, fazemos acompanhamento, que chamamos de stewardship, e também o próprio agroquímico tem uma bula, onde explica direitinho como é que a pessoa tem que aplicar o produto. Então, normalmente, se isso for feito corretamente, o risco é bastante reduzido. E, além disso, nós temos também em São Paulo um laboratório, onde nós analisamos os resíduos que ficam dos agroquímicos nas plantas. Estamos sempre monitorando isso aí de uma forma constante, para assegurar também a segurança do produto final. E a mesma coisa fazemos na área farmacêutica, que chamamos de farmacovigilância, onde qualquer médico ou paciente que sentir efeitos colaterais, algum problema com o produto, ele pode ligar e a gente vai estudar isso aí, avaliar. Isso entra numa base de dados. Então, estamos sempre monitorando isso constantemente. Tudo isso aí não havia no passado, porque graças à tecnologia a gente consegue fazer muito mais e até pesquisar mais, conhecer mais do que acontece depois que a gente usa um produto, tanto farmacêutico como também um agroquímico. Que bom que você respondeu isso também, porque era uma das perguntas do pessoal. Boa. Acho que isso também é um problema recorrente, né? É a imagem, né? Claro. Quer comentar alguma coisa? Sim, acho que como um recado final, sobre gente e sobre o tamanho do desafio especial da Siemens e de qualquer outra empresa pelo mundo. A gente acredita, eu em especial acredito, que empresa que não tenha uma missão social profundamente demarcada não atrairá talentos e, portanto, não terá razão de existir. Uma das razões, eu estou acabando de fazer a transição de trabalho, é que a Siemens se define como uma empresa que emprega tecnologia para melhorar a vida humana. Em todas as áreas, através da eletrificação, através da digitalização e através da automação. Basicamente isso. Isso na saúde, na agroindústria e assim por diante. No Brasil, a gente tem a enorme oportunidade de trazer essa tecnologia e nadar no mar do ganho da produtividade. Em todas as dimensões que a gente enxerga, as oportunidades estão aí.
numa escola especificamente de engenheiros e engenheiras, e eu enfatizo engenheiras porque a gente está atrás de mais engenheiras dentro da Siemens. Por favor, step up para as suas carreiras, tá certo? O mar de oportunidades é tremendo. O acesso à formação, que, como já foi dito, ela é contínua, 80% dessa informação está em inglês. Por gentileza, aprendam esta língua, porque senão vocês vão ser ignorantes sobre a transformação tecnológica que o mundo está acontecendo e vocês não poderão ser autodidatas. Um engenheiro, durante a sua carreira toda, é, na sua essência, um autodidata. Precisa falar várias línguas para poder aprender a tecnologia e aplicar essa tecnologia no seu dia a dia. Ao entrar na Siemens, eu encontro uma companhia que tem basicamente 250 divisões, cada uma com seu produto. Ela é, na verdade, e cada um desses produtos mutando na velocidade da digitalização. O próprio presidente mundial da Siemens define uma empresa de 120 anos com o enorme desafio de ser um conjunto de 250, 300, 4 mil startups. O nosso desafio é que essa tecnologia chegue na mão de vocês, seja utilizada por vocês para a criação de tecnologias, aplicativos e aplicação no nosso Brasil. No final das contas, o desafio da Siemens são vocês hoje. Muito bem. Deixa eu aproveitar, André, que você está com o microfone. Tem uma pergunta, eu não sei se você tem condições de responder, mas a pergunta é: como é que está o planejamento energético para as próximas crises hídricas dos próximos anos? A energia solar e eólica tem condições de suprir a demanda? Isso é pergunta do João Pouco ou Poço, não sei. João, parabéns pela pergunta. Primeiro, porque é uma pergunta de planejamento, que era um dos temas que eu queria deixar claro aqui da nossa necessidade. Engenheiro faz planejamento, tá certo? Na sua essência. O Brasil talvez seja um expoente em planejamento energético, temos muito a melhorar sempre, essa coisa toda, mas se tem algo que a gente pode se orgulhar é o planejamento do sistema elétrico brasileiro. As energias renováveis no Brasil já são uma realidade e vão acelerar numa velocidade incrível. Tem todo o campo para crescer e estão, sim, no planejamento energético de longo prazo da EPE, como todos sabem. Mais e mais, nós vamos ver leilões de energia em que as renováveis, eólica e solar, vão crescer numa velocidade impressionante. No Brasil, talvez seja um dos poucos territórios no mundo em que você pode compor eólica e solar. Por quê? A solar funciona muito bem de dia, obviamente, por causa da luz, em que é quente, e no Brasil venta à noite. Olha que bênção que nós temos no Brasil. Nós vamos começar a ver a composição de campos eólicos com campos solares. E nós vamos ver uma terceira composição acontecendo, que é, por conta do desenvolvimento solar e eólico, nós vamos ver as energias térmicas, a gás e a biomassa se desenvolvendo na base rapidamente. O planejamento está alterado, o custo dessas tecnologias está caindo rapidamente e elas vão avançar muito rapidamente nesse contexto. Energia distribuída dentro das cidades, perto do consumo, é mais sustentável e a gente vai ver o crescimento disso. Muito bem, André. Obrigado. Rodrigo? A gente também, na Ambev, acredita muito nessa questão da energia renovável. Tanto é que esse ano a gente divulgou mundialmente que tem um compromisso, e quando a gente coloca compromisso é com KPIs, uma meta com prazo, e bem claro, e é uma meta simples de ter 100% da nossa energia elétrica
vindo de fontes renováveis até 2025. A gente não sabe ainda como vai fazer, mas a gente já colocou o desafio porque acredita nas mesmas coisas que ele colocou aqui, e a gente já vem trabalhando em parceria com várias empresas, inclusive a Siemens, né, em âmbito mundial, para discutir a melhor forma, a forma mais inteligente de fazer isso, e já está selado o compromisso, é um compromisso mundial, do qual o Brasil está capitaneando, e a gente está forte nesse compromisso de ter 100% da nossa energia renovável, não conta hidrelétrica, né, para ser mesmo de fontes renováveis, eólica, solar ou pequenas centrais hidrelétricas. Biomassa, vocês devem ter. Biomassa também. A biomassa é um pouco mais difícil, a gente tem muita biomassa para geração de vapor, né, mas a gente acredita que as fontes vão vir dessa cadeia sustentável e renovável, e eu acredito que vai ser antes de 2025. Legal, ótimo. Maria Beatriz, eu sei que você quer fazer um comentário, e eu quero aproveitar passar uma pergunta do Roberto Beginski. Ele diz assim, existe apenas um país com alto índice de desenvolvimento humano, o IDH, né, superior a 0,8, e com a pegada ecológica inferior à biocapacidade global de 1,73 hectares por pessoa ano. Todos os países de alto IDH possuem pegada ecológica que não é sustentável. Será possível conciliar alto desenvolvimento humano alto desenvolvimento humano para todos com sustentabilidade ecológica, ou teremos um mundo em que a desigualdade profunda e permanente será a norma? Eu acho que o Rodrigo... essa pergunta foi dirigida a você. Eu acho que o Rodrigo... Não, eu não sei esses indicadores, não. Eu preciso alguém traduzir para mim. Não, mas a pergunta foi para... Eu não vi o nome da pessoa que fez a pergunta para eu responder para ele. Foi o Roberto Baginski. Baginski, obrigado. Bom, Roberto, eu espero que seja possível. Eu sempre procuro lá o lado otimista. Mas eu acho que, para você chegar nessa possibilidade de equalizar isso, insisto que só com um trabalho envolvendo as pessoas e elas sendo parceiras das iniciativas. Você, determinando uma norma, vai ser assim, e eles não estão envolvidos, essa questão da desigualdade vai acontecer sempre, e a gente tem que envolver todas as comunidades que participam no desafio, seja ele pontual, seja um desafio. E outra coisa que eu acho importante, que eu queria levantar aqui, a questão essa biomassa, como foi falado aqui, eu, outra vez vou insistir um pouquinho para a gente responder a tua pergunta. Esses clusters, esses arranjos produtivos, podem ser uma maneira de você melhorar o IDH das regiões, porque você aí está trabalhando com grupos de pessoas que têm um planejamento em comum, essa questão que o André levantou. Se você consegue juntar um grupo de cidades, que cada vez mais as cidades serão os protagonistas, mais do que o governo federal, que vai dizer, vou ser assim, que os protagonistas nos anos 50 certamente serão as cidades, e eles vão se unir e vão tomar as decisões e traçar os seus planejamentos. Isso aí já está provado. E a questão das energias renováveis também pode ser um agente transformador no IDH. Eu só queria fazer uma pergunta. Vocês sabem quem é o país maior investidor em energias renováveis do mundo? Quando eu soube a resposta que eu vou dar para vocês, eu quase caí para trás. É a Arábia Saudita. Vocês poderiam imaginar que a Arábia Saudita é o maior fundo soberano de energias renováveis, depois a China. Não é por acaso que esse povo, Arábia Saudita e China, está querendo investir em energias renováveis. E a gente tem a maior capacidade de oferecer energia limpa do planeta. Então, por favor, invistam nisso, acreditem nisso e sejam agentes transformadores. Eu acho que depende realmente de vocês. Legal. Obrigado. Ótima resposta. Rodrigo, nós temos 2 minutos e meio, e eu tenho uma pergunta que veio da plateia, do Vitor Souza, que eu acho que você vai precisar de um dia para responder, mas vamos lá. Eu vou me arriscar. 2 minutos, cara. Não, desculpa. Não, é para o... Perdão, Rodrigo. É para o Leonardo. Qual é o principal problema que o Brasil possui para não conseguir agregar valor ao produto?
Você Bem, quer eu acho que mais um dia, não? Eu acho que o nosso histórico de colonização explica isso, né? Se a gente for lá para trás, né, a gente tinha uma matriz sucroalcooleira, né, de cafeicultura, enfim. Eu acho que um ponto importante, nós somos uma economia fechada, nós somos uma economia aberta e uma democracia muito recente, né, se a gente pegar e comparar isso com países desenvolvidos, né. Nós fizemos uma abertura comercial em 89. Até lá nós tínhamos um mercado totalmente fechado. Então, assim, a gente era... Enfim, nós não tínhamos indicadores de grandes comércios internacionais. Isso começou a melhorar na década de 90, com a implantação do Plano Real, e de lá para cá a gente passou a se inserir nesse mercado. E aí veio uma necessidade de exportar. Mas o que nós fizemos, o primeiro passo natural, foi exportar commodities, né? Nós não aprendemos ainda a agregar valor dentro desse processo. Nós não somos um país com alto viés de tecnologia, apesar de ser um país empreendedor, né? Mas a gente... Já vimos acordos absurdos do governo, por exemplo, tarifar produtos onde você enfim, traga componentes tecnológicos que possam te aprimorar determinadas tecnologias. Então, acho que esse viés nosso muito agrícola, de exportador de commodities, sem planejamento de longo prazo, sem uma estrutura de capital como tem, por exemplo, os Estados Unidos, prejudica um pouco, né? Então, temos que aprender. Resumindo, nós ainda vamos ter que aprender a agregar valor nesse processo, mas acho que o nosso histórico explica muito bem esse processo. Muito bem, muito obrigado. Obrigado a todos vocês pela grande formação e por tudo que vocês estão trazendo aqui para todo esse grupo. E, em meu nome, gostaria de agradecer mais uma vez, em nome de todos, a presença de vocês, pela atenção, pelas perguntas. Desculpa por não poder ter respondido ou ter feito todas as perguntas, mas a gente procurou cobrir as mais relevantes ou as que não foram, de alguma maneira, cobertas aqui durante a apresentação. Tá bom? Muito obrigado e até o próximo ano.